RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Eleições 2018. Definidos presidente da República e governador do estado. Rio Grande do Sul mantém a tradição de não reeleger governadores. Eduardo Leite, do PSDB, foi eleito com 53% dos votos válidos. E na esfera federal, Jair Bolsonaro, do PSL, venceu a corrida ao Planalto com 55% da preferência dos eleitores. Veja como a economia brasileira reagiu após a vitória de Bolsonaro. Boa noite, está começando o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. E ontem foi um domingo histórico para toda a população brasileira. O segundo turno das eleições que definiu o futuro do país e do estado pelos próximos 4 anos. Durante o dia, nossas equipes de reportagem acompanharam a agenda dos candidatos ao governo do estado, Eduardo Leite, do PSDB, e José Ivo Sartori, do MDB. Confira. O domingo começou bem cedinho para o candidato Eduardo Leite e seu vice Ranolfo Vieira Júnior. Por volta das 7 horas da manhã, foi organizado um café da manhã na casa do delegado Ranolfo em Esteio, na região metropolitana. Diversos políticos estiveram presentes, como o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, a senadora Ana Amélia Lemos e também o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal. Em seguida, foi realizada uma coletiva onde o candidato ao governo comentou sobre as expectativas para este segundo turno. Estamos tranquilos, fizemos uma campanha bonita, limpa, transparente, sem ataques pessoais, atacando apenas os problemas. Fomos, infelizmente, duramente atacados pelos nossos adversários, ataques desleais, desonestos, mas não nos desviamos do nosso foco, que é falar sobre as soluções para o nosso estado. Em seguida, todo o diretório saiu encaminhado até a Escola Municipal Osvaldo Aranha, onde votou o candidato a vice-delegado Ranolfo Vieira Júnior. Eduardo Leite retornou a Porto Alegre e, por volta das 9 horas da manhã, concedeu uma entrevista à Rádio Gaúcha em um estúdio móvel dentro da PUC-RS, onde diversos eleitores aproveitaram para tirar fotos e selfies com o candidato. Ainda na PUC, Eduardo Leite e José Ivo Sartori se cruzaram e se cumprimentaram, desejando um bom domingo. O candidato do PSDB lamentou as fake news durante a campanha. Agora, com o advento das redes sociais, a gente tem diariamente panfletos apócrifos rodando nas redes sociais, com mentiras, com boatos, manipulando informações, e isso eu lamento profundamente. Fomos duramente atacados no primeiro turno e especialmente nesse segundo turno, ataques pessoais, né? Buscando denegrir a imagem do candidato. Eu lamento profundamente isso, mas tenho certeza e a confiança de que a população dará a resposta nas urnas. No final da manhã, Eduardo Leite passou pela Rádio Bandeirantes, Rádio Pampa e terminou as entrevistas na Rádio Guaíba. Após passar por diversas emissoras na manhã deste domingo, o candidato Eduardo Leite participou de um almoço reservado e depois partiu de avião para Pelotas, onde é o seu local de votação. Eduardo Leite passou a tarde em Pelotas e retornou à noite para a capital gaúcha, onde concedeu uma coletiva de imprensa. O candidato à reeleição ao governo do estado pelo MDB, José Ivo Sartori, iniciou amanhã participando de uma entrevista na Rádio Guaíba. Tenho a tranquilidade de quem começou em janeiro de 2015, tomando uma atitude, transformando, mesmo que fossem medidas amargas, e nos propusemos a dar continuidade a esse processo. A nossa caminhada é na direção de justamente continuar aquilo que começamos a semear e plantar em 2015 para que tenha continuidade. O nosso desejo de participação é também no sentido de realmente, com a caminhada, colocar o Rio Grande de pé.
Depois da Guaíba, o candidato se dirigiu à Rádio Bandeirantes, onde comentou o resultado da última pesquisa eleitoral, que apontava Eduardo Leite na frente, com 14% a mais nas intenções de voto. Em seguida, Sartori se dirigiu à PUC, onde concedeu entrevista à Rádio Gaúcha, e depois viajou para Caxias do Sul para votar e participar de um almoço reservado. No final do dia, José Ivo Sartori retornou para Porto Alegre, onde aguardou a apuração dos resultados. E a noite de domingo foi de festa para o governador eleito Eduardo Leite, do PSDB. E dos militantes também que acompanharam de perto a chegada dele no comitê em Porto Alegre. A nossa equipe acompanhou essa festa. Vamos acompanhar. Depois de uma votação tranquila, os gaúchos estavam ansiosos para conferir os resultados das urnas. Aos poucos, os militantes de Eduardo Leite, do PSDB, se concentravam em frente ao comitê do partido, na capital gaúcha. A apuração começou com vantagem para o candidato José Ivo Sartori, do MDB. Mas quando 23% dos votos válidos foram apurados, uma virada. Eduardo Leite saiu na frente com 50,18% dos votos, deixando para trás Sartori com 49,82%. Daí em diante, a vitória se aproximou para o tucano, que às 8h34 deste domingo, horário de Brasília, pôde comemorar. O resultado final ficou assim: 53,62% para Leite e 46,38% para Sartori. Se durante a tarde o movimento aqui na Avenida São Pedro já era intenso, no início da noite e com a divulgação confirmando o nome de Eduardo Leite como eleito governador do estado a partir de 2019, centenas de militantes se concentraram aqui próximo ao comitê, onde Eduardo concedeu coletiva de imprensa. Os militantes aguardavam ansiosos a chegada de Eduardo para a festa e comemoravam a vitória do tucano com faixas, bandeiras e músicas do partido. Muito feliz! Nós merecemos! Muito feliz, Eduardo, 45. Bora fazer, vai ser melhor governador do estado. Depois de pegar um voo em Pelotas, onde acompanhou a apuração com a família, Eduardo chegou no comitê em Porto Alegre. Uma vitória eleitoral como a nossa não significa a população aprovando ou passando a mão nos erros que os partidos políticos tenham cometido. É uma vitória que está ligada ao nosso projeto para o Estado. O recado nas urnas está dado. Houve frustração da população em relação ao sistema político nos partidos tradicionalmente estabelecidos e, portanto, é urgente que se estabeleça uma reconexão dos partidos políticos com o sentimento que está nas ruas. E por isso eu quero ajudar, evidentemente, o meu partido a se reencontrar com as suas bases, a restabelecer essa conexão. Eduardo adiantou que nos próximos dias vai tratar do processo de transição de governo. Nos próximos dias já pretendemos dar início a um processo de transição, de estruturação e refinamento dos projetos que serão determinantes para o início do governo, aproveitarmos bem esse período de transição que é fundamental para que nós possamos entrar no governo com os projetos bem estabelecidos e usar os 100 primeiros dias para dar o ritmo do novo governo. Depois de atender a imprensa, Leite se juntou à militância e comemorou a vitória ao lado de seu vice-delegado Ranolfo Vieira Júnior. Muito obrigado a cada um de vocês que se dedicou ao longo dessa jornada a estar do nosso lado. Muito obrigado a todos que estão conosco desde lá quando a gente tinha 8% nas pesquisas. A festa em comemoração da vitória do candidato tucano seguiu durante toda a noite deste domingo. Estou muito feliz e confio nele porque é um jovem e ele tem muita vontade de governar o Rio Grande. É bom para o funcionalismo público. Parabéns à juventude, à renovação, tudo isso que o Rio Grande do Sul precisa agora é de uma nova história. Eu estou muito feliz. Aos gaúchos, o meu grande abraço e o meu muito obrigado por terem aceitado a nossa campanha com tanto afeto e com tanto amor. Muito obrigado.
E após toda essa festa que acabamos de acompanhar, o governador eleito descansou durante a noite, mas desde cedo cumpre a agenda nesta segunda-feira aqui na capital. A partir de agora, ele começará a definir os possíveis secretários do seu governo. Com 33 anos, Eduardo Leite assume o governo do Rio Grande do Sul e será o governador mais jovem da história do estado. Não é uma questão de um sonho acalentado de ocupar um espaço. O grande sonho está em me sentir útil na política, cumprindo a minha parte, fazendo a minha parcela de responsabilidade, e agradeço às pessoas que tenham confiado. Eu, mais uma vez, insisto, vou trabalhar muito para corresponder às suas expectativas. Na manhã desta segunda-feira, ele concedeu entrevista à Rádio Gaúcha e em seguida à Rádio Bandeirantes, onde comentou sobre o trabalho que será desenvolvido no estado pelos próximos anos. É claro que dentro dos temas de serviços públicos prestados à população, entre eles está a segurança pública, temos inclusive o delegado Ranolfo como nosso candidato a vice-governador, que vai ser ponto de apoio importante numa política estruturada de segurança que dê novamente ao povo gaúcho a tranquilidade, seja nas cidades do interior, na capital, na região metropolitana, a tranquilidade de estar nas ruas sem medo, né? Então, uma série de investimentos que nós vamos programar, desde o sistema prisional, incremento de efetivo, a tecnologia, para poder devolver ao povo gaúcho a paz. Um dos compromissos firmados pelo futuro governador é colocar em dia o salário dos servidores públicos ainda no primeiro ano de mandato. Vamos estabelecer toda a nossa política fiscal, do ajuste das contas, com prioridade no pagamento dos servidores. Então, nós estamos confiantes de como vamos conseguir honrar esse compromisso dentro do primeiro ano do governo, e vamos fazer todo o possível, todo o esforço para cumprir esse grande compromisso que nós temos com os nossos servidores públicos. A equipe que formará o governo ainda não foi decidida, mas os nomes deverão ser definidos ainda no mês de novembro. Um dos critérios utilizados por Eduardo Leite será chamar pessoas com capacidade técnica. E encerra no dia 27 de dezembro o prazo para os eleitores que não compareceram ao local de votação e não justificaram a ausência no segundo turno regularizarem a sua situação junto à Justiça Eleitoral. A justificativa pode ser feita mediante preenchimento de um requerimento disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, que deve ser entregue pessoalmente em qualquer cartório eleitoral. O eleitor também deve entregar documentação que comprove a impossibilidade de comparecimento na votação. A EPTC e a Brigada Militar divulgaram na tarde desta segunda-feira o esquema de trânsito, transporte e segurança para esta terça-feira, data em que acontece dois grandes eventos aqui na capital. O jogo Grêmio e River Plate pela Libertadores na Arena e o show do músico inglês Roger Waters no Beira-Rio. A previsão é de público de 55 mil na Arena e 40 mil pessoas no Beira-Rio. Para o show de Roger Waters, o deslocamento até o estádio poderá ser realizado pela Avenida Edivaldo Pereira Paiva, que estará aberta para a Zona Sul. Haverá reforço nas 20 linhas existentes que atendem a região. Para o jogo do Grêmio, quem for de carro precisa ficar atento às mudanças. A chegada ao estádio pela alça de acesso à BR-448 ficará bloqueada a partir das 6h45 da tarde. O transporte coletivo terá reforço. 13 ônibus da linha Futebol sairão do Largo Glênio Pérez a partir das 6h45 da tarde. Neste momento, 19 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. O Jornal da RDC volta em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET e também pelo Facebook, Twitter e YouTube RDC TV Digital. Nosso site é www.rdctv.com.br. Não esqueça também de seguir a nossa emissora no Instagram. Por lá nós compartilhamos diariamente fotos e vídeos dos nossos bastidores.
E agora a gente vai falar sobre o futuro da economia brasileira a partir da eleição do novo presidente do país, Jair Bolsonaro. O candidato eleito já havia manifestado interesse em nomear o economista Paulo Guedes para assumir o Ministério da Fazenda. Após a vitória com 55,13% dos votos, Jair Bolsonaro, do PSL, fez uma live, ainda na noite de domingo, agradecendo o apoio de seus eleitores. Bolsonaro também adiantou que a nomeação dos cargos será muito importante daqui em diante, para atender às principais necessidades do país. Queremos sim botar gente competente nos ministérios, de modo que eles possam atender às necessidades da população e não de agremiações político-partidárias, como foi feito ao longo dos últimos anos. Um dos nomes já mencionados por Bolsonaro para assumir o Ministério da Fazenda é o do economista Paulo Guedes. Nesta segunda-feira, o provável ministro da Fazenda declarou que o foco do programa de governo é o controle dos gastos públicos. Também disse que será necessário uma reforma da Previdência, a aceleração das privatizações e uma reforma da máquina pública. Liberal do ponto de vista da economia, que não vem a mostrar nenhuma ruptura propriamente com as políticas que vinham sendo adotadas pelo Banco Central. Há até uma expectativa que pelo menos parte da equipe do Banco Central possa vir a ser mantida. Inclusive se cogita se ele vem a aceitar o Ilan na manutenção da presidência do Banco Central, que seria espetacular para o nosso país, e nesse sentido, inclusive, o Paulo Guedes sinaliza com a consagração da independência do Banco Central, o que seria fantástico, já é algo que há muito tempo se vem discutindo. Este especialista explica que com o início da onda antipetista, a curto prazo, a Bolsa de Valores subiu e o dólar caiu, mas o cenário econômico acordou diferente nesta segunda-feira. A moeda fechou com uma alta de R$ 3,72. Somado a isso, a Ibovespa caiu 1,35%. Ao longo do dia tivemos uma reversão e até uma queda considerável hoje na Bolsa. Algumas ações, algumas bastante significativas, como é o caso da Petrobras, caindo bastante. Por quê? Não porque o cenário agora está negativo ou pior do que estava antes. Pelo contrário, se confirmou uma expectativa que já se tinha, ou seja, já estava precificado, e aqueles então que conseguiram ganhar, ou boa parte daqueles que conseguiram ter ganhos na Bolsa nesses últimos dias, especialmente semanas, estão fazendo aquilo que nós chamamos de realização de lucros. Mas a longo prazo, a euforia do período eleitoral deve se equilibrar, e a busca incessante de uma economia sem oscilações drásticas continua. Estamos muito longe disso, mas o cenário é positivo. E o programa Cruzando as Conversas desta segunda-feira vai avaliar o resultado das eleições 2018. Quais serão os principais desafios que os eleitos vão encontrar na administração do Estado e do país? O mediador deste debate será o jornalista Cláudio Andrade, então não perca o Cruzando as Conversas, é logo após o Jornal da RDC. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira. Amanhã as temperaturas se elevam nas principais regiões do estado e esse calor também traz instabilidade. Vamos acompanhar então as mínimas e máximas. Em Alvorada, na região metropolitana, a máxima chega aos 35 graus durante a tarde, com sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, também faz calor com 32 graus de máxima, sol e possíveis pancadas de chuva. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a temperatura varia entre 13 e 27 graus. Em Cruz Alta, no noroeste do estado, mínima de 15 e máxima de 28. E em Passo Fundo, no norte, o tempo fica nublado, com variação climática de 15 graus, mínima de 14 e máxima de 29 graus.
Futebol. Vamos atualizar o dia da dupla Grenal com o João Batista Filho. Tudo bem, JB? Tudo bem, Fábio. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. E a gente começa, evidentemente, falando de Grêmio, né? Afinal de contas, o Tricolor joga amanhã, 9h45 na Arena. E quem esteve acompanhando a última atividade do Grêmio foi o repórter Pedro Oliveira. Tarde de muito foco e concentração aqui no CT Luiz Carvalho, visto que o Grêmio tem um grande jogo pela frente. Amanhã, contra o River Plate, às 9h45 na Arena. Foi um jogo diferente lá. Jogo que, pela nossa entrega, pela nossa luta dentro de campo, o River não conseguiu jogar. Tentou, mas não conseguiu pela nossa entrega. Não sabemos o que esperar do River agora. Sabemos que nós vamos enfrentar uma grande equipe. Everton, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, treinou normalmente na tarde de hoje, mas a dúvida fica se ele vai pro jogo ou não, se ele fica no banco amanhã contra o River Plate. Mas isso a gente só vai saber 1 hora antes do jogo. Como eu disse, sobre quem vai atuar amanhã, o treino foi fechado para isso, né? Para que a gente possa também não falar o time que vai jogar amanhã, até para não mostrar para eles. Então, como eu disse, quem for entrar, os 11 que for entrar, vai entrar ligado, vai entrar focado naquilo que o Renato pediu, que vai nos pedir também. E assim a gente possa estar preparado para fazer um grande jogo. O atacante Luan não concentra com o Grêmio e nem apareceu aqui nos gramados do CT Luiz Carvalho. Mas a principal dúvida do time do Grêmio é na zaga. Se joga Bressan ou Paulo Miranda ao lado de Jeromel. Mas seguindo a lógica do treinador Renato Portaluppi, deve jogar Paulo Miranda, porque ele foi poupado contra o Sport neste último sábado e o Grêmio não deve ter Bressan na sua zaga, e sim Paulo Miranda. Direto do CT Luiz Carvalho, Pedro Oliveira para os estúdios RDC. Obrigado, Pedro, trazendo então as informações do Grêmio, que tem uma vantagem, venceu por 1-0 e vai jogar aqui para confirmar essa vantagem. Mas o Internacional, evidentemente, também é a pauta, e o repórter Guilherme Paz acompanhou o dia do Colorado. Leandro Damião e William Potker não treinaram com o grupo na representação de hoje, no CT Parque Gigante. O treino, que foi apenas físico, sem trabalho com bola. O próximo jogo do Inter será contra o Atlético Paranaense, domingo no estádio Beira-Rio. E Odair não contará com Rodrigo Dourado, Edenilson e Jonathan Alves, eles que estão suspensos. E o lateral Iago falou sobre o empate da última sexta-feira contra o Vasco da Gama. Nosso time foi lá pra jogar. A gente colocou a bola no chão, tentou, arriscou, saímos na frente. E teve aquela polêmica, mas a gente deixa a parte daí a gente deixa pra diretoria decidir. Mas eu acho que do nosso time não faltou nada. A gente foi lá pra buscar o resultado, pra buscar a vitória. Mas só que infelizmente a vitória não veio. E a gente saiu de lá muito satisfeito, mas a gente tem que colocar em mente que a gente tem condições de ser campeão ainda. E tem que focar agora no Atlético Paranaense para buscar a vitória. Palavra do lateral esquerdo, Iago, do Internacional. E agora, aquele momento, né, Fábio? Muito esperado do Jornal da RDC. Muito esperado por todo mundo, o comentário de Ribeiro Neto. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Oferecimento Trilegal. Sua vida muito mais Trilegal. Chegou a hora, gente. Amanhã, nesse horário, o time do Grêmio estará lutando por uma vaga final da Taça Libertadores da América. Eu não estou aqui para amenizar, diminuir, né, a esperança, o otimismo do torcedor do Grêmio e nem esquecer da excelente vantagem que o Grêmio conquistou lá na Argentina. Mas, evidentemente, que eu tenho a responsabilidade, por uma certa experiência, de dizer que nada é fácil. Aliás, eu sempre tive como um conceito que nenhum jogo de Libertadores da América é fácil. E ainda mais contra um grande time, contra um grande adversário. Então, eu espero que o Grêmio mantenha o foco. Tenho certeza que o Renato e os jogadores mais cascudos têm consciência. Mas, às vezes, falar é uma coisa e sentir é outra. O Grêmio tem que sentir que realmente tem que jogar para ganhar. Eu temo muito, e quando eu me lembro daquele segundo tempo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, o Grêmio deixou de jogar para administrar o resultado. E isso, bom, teve o efeito que se viu. Então, que o Grêmio rale a bunda no chão
que jogue para ganhar, porque aí sim ele vai conseguir administrar a vantagem que conquistou. Então, alerta geral e boa sorte rumo à final. É o que todos nós queremos. Ribeiro Neto falou, tá falado, amanhã 9h45, todo mundo tem compromisso, é claro. 2 repórteres da RDC estarão na arena para trazer todos os detalhes desse jogo. Tá certo, João Batista, muito obrigada pela tua presença e o Jornal da RDC termina aqui. Obrigada também pela sua audiência. Fique agora com o programa Cruzando as Conversas. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.